Olá, humanos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, se você já almoçou. Hoje é mais um dia de muita saúde, de Ubuntu. A gente vai falar com o querido José Roberto Prado Júnior. O professor José Roberto e a fisioterapia são quase sinônimos. E vamos bater um bom papo com ele agora. E chama mais gente aí, por favor, tá bom? Vamos botar aqui o tema e traumato. Pronto. Deixa eu fixar o comentário. Zé Roberto já tá chegando. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Márcio Quirino, querido, como você tá? Tudo em paz? Bem-vindo aqui. Materiais também. Cani, bem-vindo. Zé Roberto já está chegando, tá bom? Daqui a pouquinho ele vai estar aqui conosco. E eu quero que você me ajude a divulgar essa live para ficar na altura do professor. É só você jogar essa setinha aqui, ó, pro lado. E essa setinha chama mais gente, tá bom? Valeu, Márcio. Sua audiência aqui é nobre aqui. Então, por favor, a gente só quer ressignificar essa quarentena. Só chamar mais gente para, ao invés de estar vendo notícia, vendo jornal, vendo coisa que talvez não vai melhorar a nossa vida, a gente possa ter essa conversa aqui sobre a nossa profissão, sobre saúde e principalmente conhecer a história da nossa fisioterapia. Celina, você tá minha amiga, hein? Obrigado. Celina tá sempre com a gente aqui. Isso é legal pra caramba. Vou marcar um papo com você, Celina, falar de psicologia, falar desses momentos que a gente está vivendo únicos na nossa mente. Ontem eu tive um papo sobre psicologia com a doutora Sueli, psicologia e epigenética. Falei do que eu amo, que é ciência básica, modificação por estonas, microRNA, metilação. Tentei explicar tudo isso que acontece no nosso DNA pela epigenética de uma forma simples, didática. Espero que eu tenha conseguido. Então, estou só aguardando o professor José Roberto entrar aqui. Ah, já chegou. Bom, querido, vamos começar esse bate-papo. Eu tenho uma novidade para ele. Eu acho que ele não sabe. E eu vou começar agora dando uma boa tarde ao meu professor. Tudo bem, querido? Tudo bem, professor Renato? Tudo bem, Zé. Obrigado pelo convite, sabe? Eu estou muito honrado em ter o senhor aqui. Eu anunciei, Nada. antes do senhor se apresentar, eu anunciei o senhor no meu Instagram e disse que te contaria algo que talvez o senhor não soubesse da sua importância na minha profissão e na minha carreira. No primeiro período de faculdade, naquela disciplina Introdução à Fisioterapia, isso em 97, fomos designados a escolher um fisioterapeuta de destaque para entrevistar e saber o que era fisioterapia. E há 21 anos atrás, eu entrevistei o senhor na sua clínica. Fui eu. Lá no Flamengo ainda, lá no né, eu acho. Flamengo. Há muito tempo. Sem Você não dúvida. precisa lembrar. Imagina a quantidade de alunos que passou pelo senhor, mas me marcou muito. Fui eu, um grupo de estudantes lá, e o senhor estava Fico feliz. falando de joelho, explicou para a gente e deu para a gente aquela motivação de termos um alvo, né? E eu já quero te agradecer no início dessa conversa por essa oportunidade na minha carreira. Eu que agradeço você ter conseguido, primeiro, ter conseguido chegar onde você chegou, onde pouca gente chega,
E segundo, mais uma vez, pela lembrança disso tudo e me chamar para participar dessas suas lives. Fiquei muito honrado, vi a tua programação é ótima. E, enfim, muito Muito obrigado mais obrigado, uma vez. mestre. Professor, tem um público novo, leigo, recém-formado em fisioterapia. A fisioterapia passou por uma mudança que esse mundo digital proporcionou, então talvez os grandes nomes mudaram e viraram os que têm mais seguidores, infelizmente. Mas eu queria que o senhor falasse da sua história na fisioterapia, aonde se formou, as Olimpíadas que participou, como foi estar no início da Sonas. Conta um pouquinho aí da sua história, desde a graduação até aonde nós estamos. É uma jornada, é uma jornada. São 44 anos de formado, quase, então é muita coisa. 43 para 44, é muito tempo. Mas eu jogava rugby, aquela bolinha oval, você deve conhecer, e fui convocado para a seleção juvenil do Brasil, né, em 73. E aí, num treino lá em São Paulo, eu torci o pé e apareci. Era um clube de ingleses, né? É um clube de ingleses, SPEC. E apareceu um cara correndo com uma maleta, cheguei, falou inglês comigo, examinou meu tornozelo, fez uma ligadura. Eu já estava pronto para sair do treino e com a ligadura eu consegui terminar o treino. E aí, eu fiquei fascinado com o resultado daquele garoto que fez comigo. E aí eu fui perguntar a ele, você é o quê? Tá? Aí ele falou, sou fisioterapeuta. Foi meu primeiro contato, e eu fiquei tão fascinado com aquilo, que eu sempre adorei esportes. Encontrar uma pessoa que tem um tipo de intervenção com resultados tão fantásticos, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. E era, aí comecei. Era fisioterapista nessa época ou já era fisioterapeuta? Não, era um fisioterapeuta inglês, ele não era brasileiro. Tá? Ele nem era legalizado no Brasil, na época não tinha conselho, não tinha nada, né? Então, ele trabalhava para os jogadores de rugby do SPEC, do São Paulo Athletic Club. Isso foi em que ano, aí, professor? 73. 73. Você nem era nascido. Aí eu meti na cabeça que eu ia fazer aquilo, contrariando todos os desejos, né, de família. E avô médico, enfim, essas coisas todas, né? Aí emburaquei no vestibular, fui vestibular e passei para a Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro. A Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro tem uma história muito interessante, que ela foi a primeira faculdade de fisioterapia e terapia ocupacional do Brasil. Depois que vieram USP, Federal de Pernambuco. Isso é importante para a nossa história, porque o Rio, às vezes, é esquecido. A gente fala muito de Ceará, São Paulo. Bom saber que... Não, Ceará veio muito depois. Ceará veio muito depois. Muito depois. No Nordeste, a terceira escola do Brasil veio do Nordeste, foi a Federal de Pernambuco. Tá? Assim como uma das primeiras escolas a ter uma formação stricto sensu foi a Federal do Rio Grande do Norte. Tá? Então, o Nordeste contribui e contribuiu demais para o desenvolvimento da fisioterapia. Assim como as universidades de São Paulo, assim como a Federal de Minas, a PUC de Minas, as universidades do Sul do Brasil e tantas outras que vieram a partir de então. Mas a Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro foi a primeira. E eu acabei entrando, me formei, e pouco antes de me formar, eu já atuava como fisioterapeuta do time que eu jogava. Eu jogava rugby, como eu falei, e eu quebrava o galho lá com o que tinha na época. Né? Ficou no lugar do inglês? Assim. Não. O inglês foi esse garoto, ele era fisioterapeuta do clube, desse SPEC, que é em Santo Amaro. O clube tem até hoje. É em Santo Amaro. Fica no ABC Paulista. E o meu clube era em Niterói.
tem nada a ver. E eu comecei no Niterói Rugby. E lá fiquei, até me formar. Eu tinha um ídolo, que era o Claudio Honor Delgado, até hoje. Ele é um ano mais velho que eu. Eu fui calouro dele. E ele era fisioterapeuta do Botafogo, trabalhava com atletas. Sempre trabalhou, como eu, com não atletas também, mas trabalhou com muitos atletas e tal. E eu falava para o Cláudio, pô, um dia eu quero ser assim. E falo isso até hoje. E a gente é muito amigo. E assim foi. Aí me envolvi com a Confederação Brasileira de Atletismo, nos anos 80, no início dos anos 80. Fui para fora, tá? Eu viajei muito para fora, no início dos anos 80 até 86, de 82, de 81, não, de 82 até 86, eu passei mais tempo lá fora do que aqui. E na época fazia estágios, passava meses, me autofinanciava, não tinha ninguém para me bancar. A não ser família que eu não queria que bancasse. Então, não tinha, era eu que financiava, era o meu trabalho que financiava. E aí, essa é uma das vantagens de fazer live em casa. Fica à vontade. Tomar meu café. Eu vou pegar o meu cafezinho aqui também. E fumar meu cigarrinho. É uma coisa maravilhosa. Por pior que mais mal que faça. Mas aí eu passei esse início dos anos 80 viajando muito, Canadá, Estados Unidos, principalmente. E depois entrei na Confederação Brasileira de Atletismo. Fui a algumas competições de atletismo, fui a Mundial de Atletismo, a 2 mundiais de atletismo, fui a Ibero-Americanos. E a quantidade de colegas nessa época, professor? O senhor era o único fisioterapeuta da equipe? Tinham vários? Como que funcionava? Era eu e Deus. Era eu e Deus. Agora, eu tinha uma vantagem na Confederação Brasileira de Atletismo, que uma vantagem boa para nós, fisioterapeutas, mas que trouxe muita inimizade. Nós éramos 7 profissionais de saúde, 8 profissionais de saúde na Confederação Brasileira de Atletismo. Na época, o presidente era o Roberto Gesta, que acho que manda até hoje lá. E eram 7 médicos e eu. E as regras da IAAF, da Federação Internacional de Atletismo, determinava que o cargo de diretor de saúde fosse de alguém de confiança do presidente. Então, podia ser médico ou fisioterapeuta. Até hoje é assim. E, curiosamente, tá, nos anos 80, o Gesta me escolheu como diretor de saúde. E, de repente, eu me vi com 7 médicos trabalhando para mim. Caramba! Então, olha o tamanho do pepino. Tá? Isso nos anos 80. Foi um negócio complicado demais, porque não chegou ao desrespeito. Teve um cara de São Paulo que quis se engraçar, mas também ele levou a dele. O cara da USP. Não vou falar o nome dele. Mas esse quis se engraçar, mas depois ficou no lugar dele. Mas então eu liderava uma equipe de 7 médicos da Confederação Brasileira de Atletismo. Isso foi uma oportunidade ímpar. Então eu mexia desde escala de exames antidopagem até escala de viagem para a competição. Eu mexia com essa coisa toda. E tive a oportunidade de conhecer realmente uma elite de atletas nos anos 80 que pouca gente teve oportunidade, sabe? Joaquim, o Zequinha Barbosa, o Joaquim, o Juca era calado, não falava nada. E várias outras situações muito interessantes. Outras pessoas que me... Fiquei muito amigo do Luiz Alberto, que era técnico do Joaquim Cruz, e já era amigo do Carlos Alberto Cavalheiro, que era o técnico do Robson Caetano, e a nossa amizade cresceu. Isso no meio dos anos 80. E aí
Uma vez nós estávamos caminhando nas Paineiras e o Beto Cavalheiro falou assim, poxa, a gente precisava ter uma medalha no atletismo depois dessa medalha de ouro que o Joaquim, né, ganhou em Los Angeles, isso era em 86. Uhum. Aí, nessa época, eu tinha entrado de gaiato, literalmente de gaiato, porque eu sou meio furão mesmo, para o Laboratório de Biomecânica da Federal do Rio, que era comandado pelo Mário Donato D'Angelo, tá? E tinha a Lília Fernandes também, como braço direito dele, e eu entrei lá. E tinha um engenheiro, o Carlinhos, nós trabalhávamos com 2 CP400, eram os computadores na época, 2 armários, né, com aquela fita de programação, cartão perfurado, e qualquer informação para ser obtido, para ser inserida ali, tinha um engenheiro que fazia isso. Meu Deus. Essa era a informática da nossa época. E tinha um físico, que era o Rogério, que fazia e criava, botava para funcionar os brainstorms do Mário Donato, que é um gênio até hoje, com o aval da Lília Fernandes, e botava também em conta os meus delírios. E eu fiz um acordo com o Carlos Alberto Cavalheiro de tentar fazer e trazer uma outra medalha na Olimpíada de Seul, de 88. E criou-se, na época, em 86, o projeto Medalha Olímpica. Esse projeto visava fazer um trabalho diferenciado com o Robson Caetano, que é meu amigo até hoje. E nós passamos dois anos trabalhando com ele dentro do laboratório e na pista do Sete Barros, aqui no Maracanã, no complexo do Maracanã. E, nesse meio tempo, a gente aplicou, sob o comando do Mário Donato, todos os conceitos adaptados de biomecânica ao esporte. Então, nós introduzimos dentro... A primeira plataforma de saltos que teve no Brasil foi criada lá dentro. Tudo que existe hoje, altamente sofisticado, a gente teve primeiro criado lá. É um foot switch, né? uma pista para análise de caminhada, de corrida. Tá? A gente tinha, só que não havia Wi-Fi, não havia Bluetooth, não havia nada disso. Então tinha lá 2 estudantes que saíam correndo com um fio, tá? Com um rolo de fio de 100 metros atrás dos caras. Criamos blocos de piscina para trabalhar com a natação. Criamos uma série de plataformas, tá? Para avaliar a impulsão, tempo de reação, com o Bebeto de Freitas, né? Com a seleção de 88 de vôlei, e várias modalidades. Pra você ter uma ideia, dos 96 atletas que foram a Seul, tá? 49 estavam na minha mão. Uau. Então, era mais da metade. Eram 12 confederações. 12 confederações. E aquilo me abriu portas para o Comitê Olímpico Brasileiro. Tá? Aquele trabalho. Saiu em tudo quanto é jornal. Veja, enfim, teve uma divulgação de mídia que... Eu me lembro que até teve uma matéria da revista Contigo. Equivale a uma Caras, por conta daquele negócio, daquela visibilidade toda. Matérias na Folha de São Paulo sobre essa nova ciência biomecânica no esporte, que ninguém nunca tinha ouvido falar. E eu tenho essas matérias até hoje. Isso foi em 86. Então, foram portas que se abriram, conceitos que se criaram numa época que não se falava nada disso. E eu consegui convencer o antigo diretor médico, o Dr. Mário Pini, que já morreu, e comecei minha história no Comitê Olímpico. Eu tive 7 Olimpíadas, mas eu só consegui ter uma equipe mesmo. O Nussmann, só na época, depois que o Nussmann assumiu em 95. Eu só consegui ter uma equipe
para os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 99. Caramba! Até então, tudo eu fazia sozinho. Tudo eu fazia sozinho. E nessa primeira equipe, aí, o senhor lembra de quem foram os nomes da época que o senhor selecionou? Como é que foi essa formação? Claro, não. Eu convidei, ao contrário do sistema que é hoje, tá? Isso é um detalhe interessante. Hoje, eu não estou dentro do COB, dentro do Comitê Olímpico, desde 2007. Não sei quem comanda, não sei quem coordena, não faço ideia, não sei quais são os critérios, não sei, não faço a menor ideia. Mas eu determinei o seguinte, que eu ia me cercar de pessoas claramente competentes e que não necessariamente precisavam ser meus amigos. Ótimo. Tá? E eu queria, e isso eu consegui, eu queria que eu fizesse a escolha, independente de médico querer, não querer, que eles quiseram indicar na época. Nessa época que eu consegui convocar a seleção, a minha equipe, o chefe médico era o Arnaldo Santiago, que já morreu, e que confiava muito em mim. O Arnaldo confiava muito em mim. E ele deixou, por minha conta. Então eu convoquei Nivaldo Baldo, de Campinas, Francine Barreto, de São Paulo, que eu não conhecia, o trabalho dela na Federação de Basquete, mas não conhecia pessoalmente. Convoquei o Nivaldo, Silviane Vesani, do Rio Grande do Sul, tá? Que na época fazia um trabalho fantástico com esportes de raquete, sabe? Era credenciada da ATP para todo o circuito na América Latina, enfim, tinha um posto assim fantástico. E eu já conhecia a Silviane, tá? Mas nunca tinha trabalhado com ela. Nós éramos 5. Está faltando um aí que eu não me lembro agora. E aí fomos para o Winnipeg. E lá foi a primeira vez que houve uma equipe mesmo de fisioterapeutas. Haja visto que em 96, na Olimpíada de Atlanta, eu passava às vezes 2 dias sem dormir. Era muita gente para atender e eu sozinho. E passei alguns perrengues, alguns sufocos em Atlanta e às vezes eu não gosto nem de lembrar. Mas todos lá viram que havia necessidade do departamento crescer. Não adiantava eu ser chefe do departamento de fisioterapia e chefe de mim mesmo. E assim surgiu a equipe que seria convocada em caráter provisório, porque dependendo da performance, tá, eu teria uma equipe na Olimpíada de Sydney. Então, não tinha nada. E o trabalho lá foi tão exaustivo, lá em Winnipeg, que eu acabei tendo um piripaque, passei 2 dias numa UTI no hospital lá no Canadá. Caramba! Por cansaço. Por cansaço. E cansaço. Isso aí, os cardiologistas comprovaram que foi cansaço. Fadiga mesmo. Fadiga, estresse. Eu não dormia. E quando conseguia relaxar, aparecia sempre um atleta com um copo de uísque à noite, que não podia, mas aparecia. Outro aparecia com charuto. E aí, quando a gente ia ver... bastidores olímpicos. Aí, quando a gente ia ver, eram 4 horas da manhã, para acordar às 6 era complicado. Né? Então, eu acredito que essa fadiga aconteceu muito mais por atividade extra Comitê Olímpico do que outra coisa. Mas isso são histórias. E aí eu botei na cabeça, consegui montar uma equipe boa para Sydney, muito boa. E eu botei na cabeça o seguinte, o dia que eu tivesse mais fisioterapeutas na minha equipe do que médicos convocados na equipe olímpica do Brasil,
eu daria meu trabalho por encerrado. Tá? Porque eu acho que aí eu já teria firmado a necessidade do fisioterapeuta dentro de um comitê olímpico. Nesse ínterim, eu viajava muito para a Europa, né? Também a trabalho, e em Sydney, foi a minha primeira equipe olímpica, em Sydney, e foi a minha primeira equipe olímpica de Portugal, que tinham sido meus alunos em Portugal. E eu, na época, falei com o Carvalhal, que era o diretor médico lá do Comitê Olímpico Português, e ele pediu sugestões, e eu dei sugestões a ele. Ele convocou os 3 fisioterapeutas portugueses, Que legal. que ficaram numa felicidade e até hoje falam comigo, né? A Luísa, o Sérgio, a Luísa lá de São João da Madeira, enfim. Então, na realidade, as 2 primeiras equipes olímpicas de fisioterapeutas do Brasil e de Portugal foram, de uma certa forma, criadas por mim, né? Então, foi muito legal. O agradecimento dos portugueses foi muito maior do que o agradecimento dos brasileiros, com algumas exceções. Costuma e ser, assim né, eu continuei. Hein? Costuma ser assim, os de fora reconhecem mais. Mas faz parte. Em 2004, eu tive 13 fisioterapeutas e eram 12 médicos. Aí eu falei, tá, eu estou satisfeito. Por outras questões, não por essa, mas por outras questões, eu saí do COB, me afastei totalmente. Fui morar fora, morei fora há muitos anos, em Portugal e na Bélgica. E atuou lá como fisioterapeuta? Sim, em Portugal eu fui contratado pela Universidade da Cruz Vermelha Portuguesa. Dava aulas e era mentor de estágio, professor de pós-graduação, enfim, tinha lá uma vida bem ocupada, era muito gostoso. Na Bélgica já era um outro esquema, eu trabalhava com atletas também. Eu digo que eu trabalhava com os atletas de cima, porque eu trabalhava com pismo. Quando estive fora lá. E tinha um veterinário nosso que trabalhava com os de baixo, com os cavalos. E assim eu dei assistência à equipe do Brasil, da própria Bélgica, da Guatemala, da Irlanda do Norte. Então, eu trabalhei para esses países todos, né? Então, que foi uma experiência ímpar, né? Ímpar. E a Alemanha também viajava sem fisioterapeuta. Zé, nessa sua história, nessa linha do tempo que você conseguiu viver, a biomecânica, você disse como foi impactante, né? Trazer ela para o desporto, tirar ela só da física, e as evoluções dos recursos, Zé. A gente entrevistou aqui esses dias um atleta, o Atirson, ex-jogador do Flamengo, e ele lembrava muito que na época dele a parafina era o grande tchan. E a gente sabe que hoje a ciência dentro da fisioterapia faz com que vários recursos, uns se mantenham, outros mudam, e você é um homem do seu tempo, né? Você se atualizou, felizmente. Como você vê essa mudança científica da fisioterapia? O que você usava, que mudou o conceito? E daqui a pouco eu vou chegar no joelho, que eu estudei muito o seu método para reabilitação de joelho. Então, mas vamos falar dos recursos agora. Na época, o que a gente tinha disponível, tem um divisor de águas aí, que é a lei PIVA. A lei PIVA, ela gerou um capital para o Comitê Olímpico e mudou a própria forma do Comitê Olímpico se comportar, porque nós passamos a comprar aquilo que nós precisávamos. Porque até então, nos anos 1990, até o final, nós tínhamos que alugar. Então, nós fomos para a Olimpíada, por exemplo, de Atlanta. Gastou-se uma fortuna de locação de equipamentos Chattanooga
que dariam para comprar 20 clínicas aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente não podia ter um aparelho de ultrassom que fosse. Tudo tinha que ser alugado. O aluguel não havia limite de valor. Tá? Já a compra era impossível. Com o advento da Lei Piva, isso mudou. E os recursos que nós alugávamos, na maior parte das vezes, era da Chattanooga, não tem problema falar o nome, é uma empresa americana, e nós tínhamos equipamentos de ponta. Equipamentos de ponta desses eventos. O que havia de mais novo dentro da Eletro, hoje se chama biofotomodulação, mudou o nome, mas o que havia de melhor, a gente conseguia disponibilizar através de locações. Tá? E junto com essas locações vinha muita novidade, mas a própria Chattanooga mandava fisioterapeutas para nos orientar quanto ao uso de equipamentos que eu nunca tinha ouvido falar. E assim foi no início. Agora, na minha época de faculdade, era isso mesmo que o Atilson falou. O Atilson está bem desatualizado, ou quem tratou dele está bem desatualizado, que a parafina se fazia na década de 70, tá? Começo dos anos 80. O Atilson jogou depois disso. Aí ele tá depondo contra os nossos colegas do Flamengo. Aí é outra coisa. Na época já existia muito mais recursos. Mas no começo dos anos 80 era forno de pia, era tábua de quadríceps, era parafina, era ondas curtas, enfim, essas porcarias que eram o beabá, né, na época chamada eletrotermofototerapia ultravioleta. Hoje algumas coisas mudaram, né? Praticamente tudo mudou, mas alguns objetivos, tá, foram preservados. Com um pouco de refinamento. Eu acho engraçado, tá? Eu tinha até preparado esse comentário para falar, caso você tocasse nesse assunto. Eu acho muito engraçado o cara dizer assim, eu sou especialista em biofotomodulação. Especialidade, para mim, é uma coisa que se faz. Você se torna especialista, mas não autodidata. Perfeito. Não. Você faz uma formação lato sensu para obter o título de especialista. E eu não achei, em lugar nenhum, um lato sensu em laser, um lato sensu em tecarterapia, um lato sensu... E nada disso. Então, essa autotitulação, o cara se intitula especialista, mas esse título não foi dado por nenhuma universidade, não. Tá? O cara é um zero e vezeiro daquilo. É diferente. Mas a expressão zero e vezeiro é uma coisa muito antiga também. Agora, na minha opinião, por exemplo, eu tenho um título de especialista em ciências do esporte da Federal. Tá? Lá da Educação Física. Porra, isso é um título que eu fiz. Fiz por onde? Com certeza. Tá? Mas eu não uso nada disso. Eu não me apresento com título nenhum. Mas o cara se dizer especialista hoje em alguma coisa é um negócio bem complicado. Mas existem vários. Agora, competência, essa divisão que você está falando aí de ciência antes e depois, você considera, é uma pergunta que eu estou te falando, fazendo, professor, você considera o cara que descobriu a penicilina um cientista ou um curioso? Por acaso, ele também era cientista na época, mas tem muito... Por acaso, né? Eu trabalhei, meu doutorado foi na Inglaterra, e o nome do meu prédio era Sir Alexander Fleming. Então, a gente estudou bastante a vida dele. Ele não foi Sir por acaso. Não. E você sabe perfeitamente, historicamente, das grandes batalhas acadêmicas entre a Academia Britânica e a Academia Francesa. Pasteur e ele, ó. Porra, é uma coisa... Não, você bota Charles Darwin e Jean-Pierre Lamarck no século XIX, porra, era briga de foice, briga de cachorro louco. Agora, o que se conhecia na época? E isso tornou
os membros da Academia Britânica, aproveitando que você fez seu PhD lá, ou os membros da Academia Francesa, menos cientistas? Não. Não. Eles fizeram ciência, tá, com o que havia na época. Claro. Se Alex Fleming tivesse vivo hoje, além de ter que chamá-lo de Sir, você o chamaria de cientista? Hoje, é óbvio. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a dicotomização do saber, né? Então, a gente pegou o que era indivisível, e talvez pela quantidade de informação, e começou a dividir. Hoje eu costumo brincar com os meus alunos que Da Vinci estaria desempregado, porque ele era interessado em tanta coisa diferente e era bom nisso, mas a academia ficou tão restrita que você quer ser super especialista naquele pequeno mas detalhe, só que isso do todo. Isso é um problema, Renato. Nós fisioterapeutas, eu não me incluo. Me incluí uma época da minha vida, mas consegui sair. Nós nos incluímos, nós fisioterapeutas, dentro de um modelo que nós chamamos de esquartejamento hipocrático, que os médicos foram os primeiros a fazer isso na década de 30, a partir de 32, quando começaram a aparecer, quando começou a aparecer as especialidades da medicina. Médico ocidental, né? Deixar isso claro que é ocidental. Foi invenção nossa. Não, os médicos orientais eu não tenho nada o que falar, porque eu não conheço. Meu conhecimento é desse tamanho. Agora, a medicina ocidental ela começou a esquartejar, daí o nome esquartejamento hipocrático, nos anos 1930, a partir de 32. E 60 anos depois, 50 anos depois, vem uma profissão nova, que foi oficializada em 1969, reconhecida em 69, e começa agora, de 20 anos para cá, a fazer a mesma coisa. Mas uma coisa que há 50 anos atrás a gente já sabia que não deu certo. Só para você entender o que eu quero dizer, havia um livro que foi lançado no Brasil, em português, de traumatortopedia, chamado Watson Jones, os dois autores, Ortopedia e Traumatologia. Era um livro de capa mole, branca e laranja, me lembro bem dele. E esse livro foi lançado aqui no Brasil em 1950. E havia um capítulo, né, dentro do livro, um capítulo sobre o joelho, e havia uma doença relatada. Perdão, o livro foi lançado em 32. Havia dentro do capítulo sobre o joelho, uma doença chamada joelho da Beata. Para quem não sabe, Beata é aquela frequentadora de igrejas, na época, igreja católica, né? As igrejas neopentecostais não têm a força que tem hoje, tá? Então eram igrejas católicas, na sua maioria. Muito engraçado, né? Que mais da metade da população brasileira era católica, mas todo mundo batia tambor. Mas isso é uma outra conversa. Mudou não, isso continua igual. E deixa quieto esse assunto. Mas então, eles descreveram o joelho da Beata e atribuíram o joelho da Beata, que era uma dor que aparecia na frente do joelho, sabe, das mulheres, atribuíram ao genuflexório, que é aquele suporte que tem atrás dos bancos de algumas igrejas católicas, para você ajoelhar, para os fiéis ajoelharem. Isso em 1932. A especialidade estava tão enraizada que somente na revisão do relançamento do livro, em 1950, é que os ortopedistas foram perceber que a única doença da mulher que eles atribuíam, chamavam de doença, né? Mas não é doença. Mas a única coisa na mulher que ia e voltava todo mês era um negócio chamado menstruação. Tá? E exatamente no período pré-menstrual, as dores se manifestavam
Aí daí começou a associar, pô, será que tem alguma coisa a ver com hormônio, essa dor? Resultado, tiraram o assunto e a doença desapareceu da face da Terra. Então, a superespecialização te leva a ficar cego. Verdade. Tá? Para essas questões de ordem clínica, que é o meu tema, o meu assunto hoje, tá? De 20 e poucos anos para cá, é esse. Tá? Clínica, eu trato de pessoas. Ótimo, Zé. Lido com pessoas. E eu não trato de pedaços de pessoas. A coisa chega a um exagero. Se você for procurar uma clínica de ortopedia, eu estou com uma dor no ombro. Não, dor no ombro é o doutor Joãozinho. Mas o meu joelho também dói, mas aí é o doutor Manelzinho. Não é o meu. E a fisioterapia está indo para esse caminho, né? Já está. Já está. Só que houve, nos anos 2000, um desconforto tão grande com isso, que vários médicos se reuniam em Brasília e depois no Rio também, e eu era a ovelha negra, eu não era médico e participava disso, onde a gente discutia paradigmas da complexidade. Só para você ter uma ideia do que significa isso. Isso tem 20 anos. Tem um quadro de Picasso, que era sempre citado como referência, Les Demoiselles d'Avignon, que foi uma ruptura com o expressionismo. O expressionismo, você vê o que o autor, o que o pintor quer que você veja. Da forma como ele pinta. Picasso conseguiu, em 1905, com Jung, também, como Sigmund Freud, uma turminha boa. Turminha boa. Eu fui a Barcelona uma vez, e só para a gente fazer um parêntese, e fui na casa de Dalí, Gaudí e Picasso. Eu falei assim, gente, como era a conversa desses três? Numa cidade... Eu não sei qual era a droga que Salvador Dalí usava, mas que ele usava. E puro não tantos era, outros. O Gaudí, quando fez aquela catedral da Sagrada Família, tá? Ainda está fazendo até hoje. Até hoje estão fazendo. Até hoje. Quando destruíram uma parte da construção dele, ele deve ter, numa viagem dele, olhado para aquela destruição toda e dito assim, pô, ficou tão melhor assim, meia quebrada, meia construída. Aquela viagem de ácido, como se fala, né? Pode ser. Mas esse quadro Les Demoiselles d'Avignon, ele foi uma quebra de paradigmas. Por quê? Porque as pessoas, o quadro ele te permitia enxergar com o seu olhar o que estava pintado. A isso se deu o nome de paradigma da complexidade, mostrando que o ser humano ele é uno, cada um tem um olhar, cada um é diferente do outro. E quando você falou em fisiologia do exercício, só para fechar o gancho agora, eu dei aula há muitos anos de fisiologia do exercício. E eu tive aula com Tubino, com o professor Manuel Tubino. Porra! Então eu fui um privilegiado. E os princípios da individualidade biológica, um dos princípios do treinamento, eles hoje passam por um sistema de investigação quantitativa fantástico, é o que se chama de evolução. Tá? Na minha época, nos anos 80, eu tinha como dosar lactato, mais nada. Mais nada. Hoje, nego dosa até o quinto dedo do pé esquerdo, já com chulé ou não. Tá? Agora, o olhar clínico, ele se perde a hora que você, isso dentro do meu ponto de vista, tá? Que você dissocializa, tá? O soma do psique. Boa. Tá? A hora que você olha para um atleta como atleta, eu sei que para conseguir massa muscular eu preciso inflamar. Eu tenho que romper. Isso é um processo natural da fisiologia. Mas o que eu faço com um atleta que numa Olimpíada chega para mim e diz assim, doutor, acabou meu tormonite.
atleta medalhista olímpico. Uhum. Eu, ao contrário de todo mundo, eu não falo o nome de quem eu trato. Uhum. Nem permito tirar foto com quem eu trato. Uhum. Atletas nos Jogos de Atenas, tá, querendo saber qual dos 3 antidepressivos que foram prescritos para ele, que ele tomava naquele período. Caramba. Falar, primeiro você está perguntando para a pessoa errada, você tem que perguntar para o teu médico. Mas é um absurdo, a gente não tem controle nenhum sobre isso. Uhum. Eu fiquei responsável durante quase 2 décadas pelo scout das lesões, pré-lesões, quem chegava machucado. E o Brasil levou, em competições sul-americanas, pan-americanas e olímpicas, 44% em média de atletas lesados. Uhum. 44%. Não sei se você se recorda, em 88, antes de embarcar para a Seul, uma equipe de odontologia avaliou a boca dos atletas, 97% tinham problema. Caramba. 97%. Por quê? O atleta é um músculo? Não. Atleta é um hemograma? Uma bioquímica de sangue? Não. O atleta é especificidade? Também. Mas o que tem na cabeça? Uhum. E só para concluir, em Moscou, a coisa era tão falha Uhum. que em Moscou, nós, do Comitê Olímpico, inventamos uma sigla, que era Prevenção do Mau Resultado. PDMR. Uhum. Então, você quando botava na papeleta, PDMR é Prevenção do Mau Resultado. O que era isso? O cara ia para o departamento médico, para o departamento de fisioterapia, e dizia, está doendo aqui. Ia 1, 2, 3 vezes, depois tinha um mau resultado na sua prova, na sua competição, e dizia, não, eu fui lá procurar ajuda 3 vezes. Esse negócio era tão absurdo que houve um atleta em Moscou que ele procurou o departamento mais 4 vezes antes da competição dele. E todo mundo dizia, esse menino aí está usando fralda, né? Porque morrendo de medo. E ele foi medalha de ouro, foi a primeira medalha de ouro que ele teve lá. O que mostra que aquele conceito nosso era furado. Havia muito mais, existe muito mais. Uhum. Então, eu não concordo Uhum. em a gente pegar e dissociar o soma do psique. E quando o professor Tubino, isso eu tive a oportunidade de perguntar a ele, né, como é que ele encarava isso? Ele falou assim, isso faz parte das individualidades biológicas, portanto, deve nortear o treinamento esportivo, sim. Uhum. Porque se você não tem uma boa cabeça, se você, por exemplo, a equipe do Brasil de natação, até Seul foram 13 atletas de natação. Acho que 13 ou 11, acho que foram 13. Foram 12 meninos e uma menina. Foi a primeira menina que foi desde... Oh, meu Deus. Da professora Maria Lenk. Uhum. E viu o gap de tempo aí, um absurdo. Enorme. Mas desses 13, 12 eram asmáticos ou bronquíticos. O que motivou o cara a nadar? Asma ou bronquite. O que mudou no treinamento deles? Nada. Uhum. Nada. Nada. Eu me lembro que nós fizemos uma pré-temporada com esses atletas antes de ir para Seul. Tinham 3 deles que choravam toda noite. Meninos de 16, 17 anos. Mas choravam copiosamente de dor e de banzo. Sabe o que é banzo? Não. Saudade de casa? Você já deve ter sentido lá no Inglaterra. Saudade de casa. Saudade de casa também dá. Homesick. Gostei do banzo. Banzo é uma expressão que se usava antigamente. Então, como separar todos esses pedaços? Hoje a gente sabe, isso é cantado em prosa e verso. A inflamação ela é modulada por hormônios. Uhum. O que se fala sobre isso? Nada.
Eu tenho um super especialista em tecarterapia. Na realidade, eu estou falando, mas eu não sei o que é, tá? Me pergunte. E os hormônios, onde é que ficam? E os eicosanoides, e os ácidos graxos de cadeia longa? Enfim, onde é que estão esses subprodutos aí que geram o movimento desses atletas e que simplesmente não se fala? Muito bom, Zé. Nego se lembra de falar de alanina no ciclo de Core, lá para produzir energia sem oxigênio. Mas e ácidos graxos? E eicosanoides, cara? E aí a gente volta O que significa estar constantemente inflamado? O que isso determina de repercussões no nosso corpo? Então, eu fico muito cético com esses super especialistas de hoje, tá, que não consideram toda essa parte clínica por trás, eu não digo nem de um atleta, por trás de cada um. Cada um. Você tem que olhar além do que você vê. Você tem que enxergar além do que você vê. Estou te olhando nos olhos, mas eu quero ver o que está por trás de você. Perfeito. Isso que é importante. E para isso requer muito estudo, muito esforço e muita empatia. Ontem eu estava conversando de madrugada, 3 da manhã, com o Fábio Marcelo, e a gente estava trocando essa ideia. O Fábio está ouvindo a gente aí. Estava trocando essa ideia do quanto a ciência básica, ela, em algum momento, deixou de ser valorizada, e a gente entrou nessa história da superespecialização. E isso é uma balança que desequilibra para tudo. Você estava falando aí do psicológico. Hoje a gente tem o biopsicossocial, né? Até o espiritual como avaliação. E as pessoas tendem a polarizar. Aí vira um fisioterapeuta que só olha o psique, esquece do bio, do físico e do social, ou que só olha o social, ou que só olha o bio. A fisiologia do exercício, a gente falando de entropia, é justamente essa necessidade de achar um equilíbrio. E esse equilíbrio falta, talvez, na nossa formação básica, né, Zé? Não existe formação para isso. O Fábio Marcelo escreveu aqui, eu li, está coberto de razão. Eu gosto muito do Fabinho. Um beijo para a Larissa, senhorita também, que eu amo. A questão é que isso não se aprende na escola, isso não se aprende no lato sensu, isso não se aprende no stricto sensu. Eu estou careca de conhecer pós-doc, tá? Que não faz a menor ideia do que eu estou falando. É verdade. Tá? A menor ideia do que eu estou falando. Tem um amigo nosso que já apareceu aqui, não sei se ele ainda está. Uma vez eu comecei a falar sobre isso, e ele levantou e falou assim: "Ô Zé, para de falar palavra complicada, pô, vamos lá dar o pulo do gato." Eu não vou dizer quem foi, mas a gente vai saber quem é. Vamos lá parar de falar palavrinha complicada. Eu estava falando sobre eicosanoides. Tem tempo, e é um grande amigo meu, por isso que eu posso brincar e ter liberdade para isso. Agora, isso não é ensinado em lugar nenhum. Isso não é ensinado em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Essa questão da individualidade biológica, ela transcende, tá, aquilo que a gente conhece de sistemas. Porque a interferência de todo o sistema endócrino, tá, no próprio fenômeno inflamatório, ela é total e absoluta. Aquilo que eu falei, quem mudou de inflamação é o hormônio. E se você lida com atletas, e o cara que está do teu lado, o preparador físico, faz um trabalho qualquer de hipertrofia, como for, tá? Um trabalho básico. Ou se você, como fisioterapeuta, corre atrás de um trabalho básico de restauração, de massa muscular, que seja, você só vai conseguir se você machucar o cara. Machucar entre aspas. Tá? E o que determina isso? Quem modula isso? A gente sabe identificar perfeitamente. Zé Alexandre Bachur já tinha feito isso, tá, nos anos 2000, com dosor eutróficos em circulação periférica, no doutoramento dele. A gente sabe o que acontece. Agora, como usar isso é que é o grande pulo do gato. Como é que eu uso isso para tratar de uma pessoa? Como é que eu uso isso para tratar de um atleta? Como é que eu uso isso para individualizar qualquer tipo de estímulo que eu dê para essa pessoa? Então, os super especialistas, eu tenho que respeitar. Tá? Mas são especialistas com uma história
E essa história é que os credencia para serem super especialistas. Vou te dar um exemplo. 2 exemplos que eu gosto de dar. Ivaldinho Parisotto, Querido. na Federal de São Carlos. Se alguém disser que Ivaldo não é especialista, aliás, ele pode ser especialista no que ele quer, ele é bom demais. E vou dar um exemplo aqui do Rio, você vê que a gente não está atrás. Palmiro Torriere. Querido. Trabalho com ele. Palmiro é um especialista. O Palmiro, estou precisando aqui de um especialista em caspa. Chama o Palmiro. Eu estou precisando de um especialista aqui, não sei o quê. Chama o Palmiro. Aqui, síndrome de Sturge, nunca ouvi falar, mas o Palmiro deve conhecer. Então, eles fizeram, e o Palmiro tive a honra de ser orientador dele ainda, na época ele era estudante. Você vê como é que eu estou velho. Mas eles se tornaram super especialistas por mérito, eles conquistaram isso. Eles são honoris causas nas especialidades que eles escolheram. E eu, se perguntar ao Palmiro se ele é especialista em alguma coisa, talvez ele diga que não. Perfeito. Talvez ele dê a mesma resposta, que eu dou hoje. Ele teve aqui na live. A gente conversou, né? E a resposta é unânime de todos que fizeram o alicerce que a gente está pisando hoje da profissão, quanto esse tecnicismo está deixando o que é fundamental menos sólido, e sem fundamento não se constrói profissão nenhuma. Eu, hoje, se você perguntar, Renato, em que eu sou especialista, eu tenho minha titulação. Tá? Mas eu sou especialista em gente. Ótimo. É o que eu sou especialista. Você é especialista em quê? Em gente. E essa maturidade, você acha que chegou com a sua vida também? Porque quando eu fui te conhecer a primeira vez, eu fui de ouvido em um especialista em joelho. Então, era a época, talvez, que você era mais conhecido. E hoje ouvir isso de você, parece que eu estou entrevistando um novo José Roberto. A maturidade com a profissão, a experiência. E é muito bom falar isso para a juventude que está ouvindo, que talvez ache que a pessoa que mais é popular no Instagram, mesmo que tenha 2 anos de formado, seja uma fonte de informação, né? E te ouvir aqui me permite ver o quanto a gente vai evoluindo, você se permitir essa mudança de paradigma. Tem uma historinha. Uma vez eu estava no Clipper, aqui no Leblon, tomando um show. E tinha lá uma menina que já tinha passado um pouco do limite e me viu e falou assim: professor, me deu um abraço. Eu não me lembrava dela. Aí eu falei: oi, tudo bom? Não ia dizer que não, né? Que eu não conhecia. Tudo bem, tudo bem. Peraí que eu vou pegar uma coisa. Tá bom. E ela sumiu. Deu 10 minutos, ela volta com um caderno. O que é isso? Não se lembra de mim? Não, meu nome é fulano. Falei: oi, fulano, tudo bem? Esse caderno era da sua matéria, tá? Há 20 anos atrás, quando eu fui tua aluna. Eu uso até hoje. Zé, aí sabe o que eu respondi a ela? Eu sei, só que eu respondi a ela? Eu respondi a ela o seguinte: parabéns. Mas depois eu fiquei pensando comigo mesmo: que merda, ela faz a mesma coisa há 20 anos. Cara, que honra essa aula que eu tive para minha vida pessoal. Eu gosto muito de uma filosofia africana chamada Ubuntu, quer dizer, sou pelo que nós somos. E como eu disse lá no início dessa conversa, obrigado por ter me feito, há tanto tempo atrás, há 21 anos, um melhor fisioterapeuta. Obrigado, professor. Eu que agradeço muito a você, Renato, pela oportunidade. Tá? Boa sorte, sucesso, cada vez mais. Obrigado. Beijo no coração. Até breve. Um abraço. Tchau. Até breve. Tchau. Gente, que privilégio, hein? José Roberto Prado Júnior. Isso vai estar aqui no meu IGTV e vai estar no site Trato Ubuntu. Procura lá. Trato Ubuntu, tudo junto, está no YouTube. Tem várias pessoas que já passaram por aqui.
Amanhã tem mais, meio-dia. E hoje às 19 horas, tá bom? Hoje uma live especial com a doutora Kathleen, 19